Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Para quem porventura seja novo aqui no canal, Era Uma Vez não é o nome do canal, é o nome que eu dou a esses vídeos em que nós tratamos de conflitos jurídicos reais, litígios efetivamente havidos e que nos dão ensejo para alguma reflexão jurídica ou acerca desta sociedade em que estamos envolvidos. E normalmente no começo do vídeo eu explico o que é que vai acontecer. No vídeo de hoje eu vou dar notícia de uma ação movida contra o Google na Califórnia envolvendo a prática de discriminação contra brancos e asiáticos. E a partir disso eu quero entrar nessa discussão da existência ou inexistência do chamado racismo reverso. E no final fechando, dando um enfoque jurídico em torno disso. Então o vídeo de hoje vai tratar deste espinhoso tema e eu espero poder contar com a sua companhia até o final do vídeo mais uma vez. Vamos juntos, amigos! Pessoal, nos últimos tempos, 3 ações que vêm sido movidas contra o Google têm aparecido nos jornais, nas revistas, na mídia em geral. Uma é aquela ação movida pelo James Damore, eu ainda vou tratar dela aqui no canal, não tratei ainda não, eu quero ainda que algumas coisas se desenvolvam nesse processo para que ele se torne mais interessante para ser trazido aqui. E o James Damore fala que sofreu preconceito dentro do Google por ter posições de direita. Existe uma outra ação também movida contra o Google por um outro pessoal que se diz vítima de discriminação por ter posições de esquerda. E agora essa ação da qual eu vou tratar se trata menos disso de posições de esquerda ou de direita e mais da prática efetiva de atos discriminatórios. Então a gente tem notícia dessas 3 ações. Eu estou tratando aqui de uma delas, que é a ação movida pelo senhor Ernie Wilberg. Eu não consegui uma imagem dele, eu achei que tivesse conseguido, mas fiquei em dúvida, então eu não vou pôr uma foto de alguém aqui que não seja o sujeito. Esse Ernie Wilberg é um sujeito branco, de aproximadamente 40 anos e que trabalhou por 7 anos como recrutador, ou seja, pessoa no setor de recursos humanos que fica responsável pela contratação das pessoas que vão trabalhar no Google. Nos últimos anos ele trabalhou, não sei, nos últimos 3 anos me parece, ele trabalhou no YouTube. Essas informações são informações contidas na petição inicial. Para quem queira, o link está na descrição do vídeo, é em inglês, infelizmente não tem uma tradução disso. Para quem puder ler em inglês, a petição está lá e ele diz na petição que nos últimos tempos, algo em torno de 2 anos, ele tinha uma superior chamada Terry O'Connor e essa superiora estabeleceu práticas com o objetivo de aumentar a contratação diversa pelo Google, pelo YouTube. O Google e o YouTube têm um problema de relações públicas, porque lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil deve ser pior ainda, mas lá você não tem muitos negros, muitos latinos trabalhando, se comparado com o número de brancos. Mulheres melhorou um pouco a proporção, mas há uma crítica ao Google lá. E o pessoal tem feito esforço para conseguir contratar um corpo de empregados mais plural. Essa senhora à frente do grupo do qual participou esse sujeito que está propondo a ação começou a tomar posições no sentido de negar a contratação de quem fosse asiático ou branco. Asiático porque você tem muito asiático lá nesse ramo da tecnologia, nessa área da engenharia, da computação, da programação, TI, etc. Então, o que ela determinava? Todas as entrevistas que estiverem marcadas para contratar e o interessado for branco, é para ser desmarcado. Se for asiático, é para ser desmarcado. Havia alguns procedimentos diferenciados para a contratação desse povo que vou chamar aqui de diverso. Então, por exemplo, tinha um projeto que quando você ia entrevistar um candidato negro, você levava um engenheiro negro também para a pessoa se sentir mais à vontade. Até aí tudo bem. O problema
foi a prática de atos discriminatórios no sentido de dizer: não vou contratar porque é branco, porque é asiático. Não vou ouvir porque é branco, porque é asiático. Não vou promover porque é branco, porque é asiático. Esse sujeito, o Wilber, se opôs a essas práticas e começou a tensionar com essa chefe dele. Reclamou em outras instâncias do Google, porque efetivamente isso é ilícito. Uma coisa é a prática de cotas, você estabelecer um número de vagas para ser ocupado preferencialmente por um grupo. Outra coisa é você proibir o ingresso da pessoa ou tratar discriminatoriamente, podemos dizer, só pela cor dela ser aquela ou a outra, vamos dizer assim. E em razão disso, o sujeito começou a se opor à chefia e foi objeto de retaliação. Depois de algum tempo, essa chefe entrou em licença, entrou uma outra senhora, nova inclusive, falo senhora, mas, né? Alison Alona, e aí mais uma vez ela já veio com pedras na mão, o que faz algum sentido. Você tenta implementar uma política, você tem um empregado que se opõe, logicamente isso vai gerar problema. A questão é que ele se opôs a algo que era uma prática ilícita no estado da Califórnia. Depois de se opor seguidas vezes, acabou sendo demitido. Aí, lá nos Estados Unidos, quando você tem algum problema trabalhista, depender do fundamento, existe um órgão administrativo no qual você apresenta o seu pleito antes de propor a ação no Poder Judiciário. É o chamado Department of Fair Employment and Housing. O sujeito vai lá, apresenta o pleito dele e esse pessoal, a depender do procedimento, vai tentar buscar uma solução negociada ou vai te dar um documento chamado Right to Sue, e aí isso é um pressuposto para você propor a ação e buscar o seu direito em face do judiciário. O Ernie Wilberg apresentou esse pleito administrativo, conseguiu o documento correspondente e aí então entrou com a ação, propôs uma ação. Agora veja bem, o que é a ação dele? Ele diz que sofreu perseguição dentro do Google, do YouTube. Ele não está propondo uma ação contra o Google pela prática de atos discriminatórios, não. O que ele diz é: eu me opus à prática de atos contrários à lei e por isso fui perseguido até ser demitido. Veja, o YouTube lá não está dizendo que esses atos são atos aceitáveis que nós fizemos, não. A defesa deles é no sentido de dizer o seguinte: não aconteceu isso. Esses atos discriminatórios não aconteceram. Porém, o sujeito já juntou documentos, e-mails. A chefia do Google tentou destruir provas, mandou as pessoas, deletem tudo aí que faça menção à raça ou gênero na discussão das contratações. E o fato é que agora estão sendo acionados, não é só o YouTube, não, é o YouTube mais 25 pessoas que podem ser condenadas a ter que indenizar esse sujeito pelo dano que ele sofreu, pelo estresse de ter sido perseguido por mais de um ano e depois mandado embora em ato de retaliação por se opor a uma prática ilegal e que é discriminatória mesmo e que é contrária à lei da Califórnia mesmo. Nós já falamos do direito brasileiro daqui a pouquinho e, portanto, é esse o assunto dessa ação. Em razão disso, muito se voltou a discutir a questão do racismo reverso. Existe racismo reverso? Não existe racismo reverso? Isso que esses sujeitos sofreram aí, que não foram contratados e nem entrevistados por serem brancos ou asiáticos, isso não seria racismo? Pois bem, pessoal, eu quero tentar discutir isso aqui com um pouco de boa vontade e sem entrar em radicalismos e militâncias, porque não é o nosso caso. Eu estou mais preocupado, aliás, eu estou menos preocupado em ser o dono da verdade e mais preocupado em entender como que nós podemos conversar e nos entendermos. Vejam, originalmente, essa noção de racismo, que é a que se encontra nos dicionários, se referia a um conjunto de crenças e práticas que tratariam uma raça como superior
a outra. Então isso seria o racismo. Se eu entendesse que o branco era melhor que o preto, eu teria um racismo. Se eu entendesse que o preto é melhor que o branco, seria racismo também. E se estabelecesse, obviamente, direitos e prerrogativas diferentes para esses grupos. Isso é um conceito que é o mais utilizado para falar de racismo nos estudos de psicologia, na maioria das vezes, vou voltar a isso ali na frente, no direito, mas na sociologia, e isso principalmente a partir da década de 50, você passa a ter, ou desenvolve-se um outro conceito de racismo que vai levar em conta dois elementos. O racismo seria com a discriminação mais poder. Se você é um sociólogo, faz sentido, porque em que na sociologia a noção tradicional de racismo, que equipararia racismo com o preconceito, em que essa noção poderia ser mais útil em estudos sociais? Então, é razoável que algumas pessoas tenham desenvolvido essa outra noção. Gente, eu vou recomendar aqui para quem quiser, tem um texto do professor Carlos Reutte. Eu não sou de ficar mandando ninguém ler, estudar de modo genérico. Quando eu recomendo, eu falo, leia isso aqui. E esse texto, embora em inglês, para quem conseguir ler em inglês, é um texto de 10 páginas que vai apresentar essa história do termo racismo, essa distinção das suas utilizações, e muito do que eu estou falando aqui pode ser encontrado nesse texto, que apesar de ser em inglês, é de facílima leitura. Pois o professor vai dizer justamente isso, que você tem um conceito que soma ao preconceito a necessidade de poder. E aí sim, você chega àquela conclusão de que um preto não pode ser racista contra um branco, que em tese um índio não poderia ser racista contra um branco. Qual é o problema desse conceito? Nenhum, gente. Se a gente entender do que nós estamos falando e é um conceito que faz sentido em uma série de contextos, não há problema nenhum. Para mim, o problema está naquele ponto em que a pessoa usa deste conceito para fugir da responsabilidade pela prática de atos ilícitos. Que é isso, Cláudio? O que você está falando? Eu me explico. Eu vejo muita gente tratando, vamos supor assim, praticando atos que seriam considerados racistas, porém contra branco. E aí quando alguém falou, isso aí é racista, hein? Ele fala assim, racismo reverso não existe. Utilizar o conceito de racismo que pressupõe poder junto com o preconceito para tentar justificar a prática de atos que são discriminatórios, isso é que eu acho que é o errado. É dizer, não pode haver racismo contra brancos, esses brancos miseráveis de uma figa que tinham que ser passados na espada. Percebe? Porque aí, e nesse ponto eu chego perto da minha conclusão, entra o aspecto jurídico. Para o direito, para você considerar um ato ilícito por discriminação, o elemento poder não é requisito. Veja, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos na ação que está sendo movida contra o Google. Se acontecesse no Brasil, seria entendido como prática de racismo no trabalho. Nós temos lei que prevê isso. A Constituição Federal já prevê em seu inciso 41 que a lei vai punir qualquer discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. E no inciso 42 fala: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tudo bem, mas a Constituição não disse o que é racismo. Calma, continuemos. A Lei 9.029 de 1995 diz: é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, que é o que foi feito no Google, ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ou seja,
aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, se acontecer aqui no Brasil, vai ser entendido como ilícito, e para o direito é o ilícito de racismo no trabalho. Então, não pode ser praticado racismo contra brancos. Talvez de acordo com um certo conceito de racismo, que não é o jurídico. Então, quando se diz aí, racismo reverso não existe, isso não é uma licença para a prática de atos discriminatórios contra quem quer que seja, pois o direito não estabelece como requisito o poder ou a opressão porventura existente na sociedade. Ainda a Constituição Federal, amigos. Artigo 7º, inciso 30. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Proibição de diferença de salário, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E isso não tem nada a ver com política de cotas, políticas de inclusão. O que nós estamos falando aqui é de um preconceito que exclua, e não da tentativa de abertura de mais espaços, se é que vocês me entendem. E ainda existe mais legislação, vocês não fiquem muito chateados comigo não, eu estou querendo colocar isso aqui só para deixar bem fundamentado o que eu estou falando. A Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, ela também não estabelece o requisito do poder. Olha lá, artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Ocorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários, impedir ascensão funcional. Percebem? Ainda, a mesma lei no artigo 15, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, recusar ou negar ou impedir inscrição. O ilícito é caracterizado por condutas que sim, pressupõem dolo, mas em nenhum momento diferenciam se quem pratica o ato é alguém que já participa de um grupo excluído ou diverso. Então, para fechar, amigos, quando alguém diz racismo reverso não existe, eu não gosto de usar a expressão racismo no sentido de poder mais preconceito, porque eu trabalho com direito o tempo todo. Quando eu falo alguma coisa, normalmente a pessoa já pensa, ele está falando ali tem a ver com o direito. E no direito, este não é o conceito ou a noção utilizada para caracterizar o tipo de ato inaceitável, contrário à lei, punível nos termos legais. Mas se a pessoa, porventura, quer entender racismo neste sentido de poder mais preconceito, eu acho que poderia usar um outro termo que já serve exatamente para isso, que é opressão. Ninguém vai dizer que o branco está sendo oprimido pelo negro. A questão seria muito mais simples no trato e seria muito mais compreensível e evitaria uma discussão que, para mim, parece contraproducente. Mas, se o que se quer é entender que o racismo é um sistema, uma estrutura, tá ok. A gente só tem que entender do que estamos falando para que não haja ruído na comunicação e muitas vezes estejamos aí discutindo e brigando em cima do que não deveria ser objeto nem de discussão e nem de briga. Existe mais de uma noção do que seja racismo, o direito adotou a sua. E você poderá adotar aquela que lhe pareça a mais razoável também. É isso, amigos, obrigado pela atenção, pela paciência numa discussão tão cabeluda. Espero poder encontrá-los num próximo vídeo aqui no canal em uma nova oportunidade. Obrigado e até a próxima.